Tem outra porta se abrindo. E essa porta é uma porta pequena. E dessa porta pequena Deus vai alargar e vai fazer um algo muito tremendo através de vocês dois. Amém? Família. Família. Está com uma luzinha vermelha acendendo assim a todo instante, procurando alguém que tem coragem de estar na brecha. E Deus achou. A Bíblia diz que Deus procurou um homem no passado e achou Davi e ungiu com óleo. Não foi assim? Eu achei meu servo Davi e eu ungi com óleo, com meu óleo precioso. Deus procurou vocês e ungiu vocês com óleo precioso. A porta vai se abrir, você não vai passar, você não vai ficar andando de pé na minha, ok? Está chegando a promessa. Está chegando. Estamos aqui para louvar ao Senhor e glorificar o nome dele. Quantos acharam Lucas, capítulo 7? Versículo, o versículo 13. Eu estava perguntando a Deus, nesses dias, nós nos encontramos no evento do pastor Cirilo, né? No evento do pastor Cirilo, bênção de Deus. Eu estava perguntando a Deus, o que é que as igrejas precisam ouvir? Porque conhecimento é muito fácil a gente pegar conhecimento quando a gente já conhece a Bíblia, é fácil demais, né, pastor? Mas a palavra direcionada por Deus é o que atrai milagre para a igreja. Quando Deus direciona a palavra, as pessoas estão esquecendo disso. Irmão, eu gosto do manto, eu sou do povo. Eu profetizo em nome de Jesus, eu amo o ministério de profeta, eu gosto de profetizar, mas a maior profecia que existe está na sua mão aí, está aqui na minha frente. E as pessoas estão esquecendo disso. A Bíblia Sagrada é um manual meu e seu, para que a gente viva bem aqui na terra. Mas não estão valorizando muito bem a palavra de Deus. Você tem falado comigo isso. O povo gosta de manto, de glória, de mistério, eu também gosto. Daqui a pouco já vai fazer o manto, a glória e o mistério. Mas primeiro, irmão, temos que meditar na palavra. É a palavra que limpa, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. A palavra por si só, ela já se aplica. Não é verdade, pastor? Quando a gente vai estudar uma teologia, o professor ensina, né? Olha, mas eu vou lhe ensinar. Mas a Bíblia, por si só, ela já se explica. E a gente fica com um nó na cabeça, às vezes, por conta disso. Mas vamos ler o texto. Eu vou pedir para você ficar de pé em referência à palavra do Senhor. Amém? O versículo é o versículo de número 13. O capítulo é o capítulo de número 7. O livro é o livro do Dr. Lucas, que está escrito assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. A igreja pode repetir comigo? E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Baixa sua cabeça ouvindo assim. Você vai pedir para Deus falar com você através da palavra agora. Pai, nós te glorificamos. Aleluia. Nós te exaltamos, te agradecemos, mestre, porque nós sentimos a tua graça nesse lugar. Nós estamos nos deliciando na tua presença, Senhor. Enquanto muitos estão se deliciando em coisas boas aí no mundo, Pai. Mas eu quero te pedir, Senhor, uma vez mais, usa-me através da tua palavra. Usa-me, meu Senhor, nesta noite para falar não o que a tua igreja quer ouvir, não o que a tua igreja necessita ou acha que necessita ouvir, mas aquilo que está no teu coração, Senhor. Traga para o meu coração. Senhor, nesta noite eu sou interrompido da tua palavra. Eu estou emprestando a minha boca para que o Senhor fale à tua igreja. Deus, use a minha boca uma vez mais. Opere como sempre o Senhor tem cooperado conosco. É o que eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus sempre. E deu glória a Deus. Irmãos,
tem lugar que a gente chega, e Deus fala tanta coisa com a gente que a gente fica meio perdido de como a gente começar. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor falou para mim, filho, conte uma parte do seu testemunho, porque tem pessoas aqui que não precisam ouvir, necessitam ouvir isso. Tem pessoas aqui que estão com o filho nas drogas. Tem pessoas aqui que precisam ouvir o seu testemunho. Aí eu disse, amém, Jesus. E quando eu começo a contar meu testemunho, eu fico muito fragilizado, porque só a gente sabe, né, pastor, de onde Jesus nos tirou. Não é verdade? Só nós sabemos o que Jesus fez para que hoje nós estivéssemos aqui. A gente às vezes olha para a cruz do Calvário e lê o que está escrito na Bíblia, né? Jesus foi até a cruz, e a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 56, que ele levou sobre si as minhas enfermidades, que ele se fez maldição, que ele passou, foi triturado, foi cuspido, e mesmo assim ele não abriu a boca para dizer um ar, nem cara feio ele fez. Não é verdade? Mas só Deus e nós sabemos. Existem coisas que acontecem na vida da gente, amado, que a gente nunca vai entender. E todas as vezes que eu vou contar o meu testemunho, como Deus falou em noite de restituição aqui, e mandou eu falar do meu testemunho, o Senhor tinha me dado essa palavra da viúva de Naim. E no meio da palavra eu vou entrar no meu testemunho e vocês vão entender o que Deus quer falar conosco aqui. Irmãos, a Bíblia Sagrada fala nesse capítulo bíblico, nesses versículos bíblicos, para chegar no versículo 11, quer dizer, até o versículo de número 17. Fala da história de uma viúva. A cidade era a cidade de Naim. A cidade de Naim, ela ficava muito próxima da cidade da Galileia. Quem conhece a cidade de Galileia? Já ouviu falar da Galileia aqui? Todos conhecem, porque o ministério de Jesus foi praticamente em todo lado, não. 30 anos Jesus ficou ali, né? 30 anos ele ficou ali. Dali veio o ministério dele. Daí ele começou a fazer todas as coisas que nós conhecemos como milagres, curas, libertações, transformações de caráter. Eu sempre digo isso. O dinheiro ele pode lhe trazer tudo, mas a transformação de caráter ele nunca vai te trazer. Agora Jesus ele consegue transformar o caráter do homem. É isso que me faz ficar bobo às vezes quando eu olho para a Bíblia Sagrada, porque Jesus pega um homem endemoniado, capítulo 5 do livro de Marcos, a Bíblia Sagrada diz no capítulo 4, versículo 36 em diante. A Bíblia Sagrada diz que Jesus convida os discípulos a entrar no barco. E diz para os discípulos, vamos para o outro lado. E eles atravessaram o lado. Atravessaram, irmão. Eles atravessaram o lado, mesmo depois da tempestade, mesmo depois de tudo aquilo. O intuito de Jesus era buscar o endemoniado do outro lado. O endemoniado gadareno, na cidade de Gadara. Talvez você olha para a Bíblia Sagrada e não entende, porque às vezes eu também não entendo. Você quer ver uma coisa? Você já viu algum cemitério na beira da praia? Você já ouviu falar, pastor? Alguém aqui já ouviu falar? Você já ouviu falar, pastora? É pastora, né? Você ouviu falar? Eu também nunca ouvi falar. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus desce em terra, dá de frente com o endemoniado que está dentro de um cemitério. E aquele homem já tinha tentado de diversas formas fazer a libertação dele. Aquele homem, ele era acorrentado. Aquele homem, ele vivia igual louco, pulando entre os sepulcros, dentro de um cemitério. Aquele homem vivia igual louco, querendo bater no fogo no meio da rua na cidade de Gadara. Quem conhece a história mais a fundo sabe disso. Que aquele homem, ninguém conseguia chegar perto dele, ninguém tinha coragem de chegar perto dele. Ninguém tinha. Aí Jesus tinha os discípulos de dentro de uma cruzada, no meio da praia onde ele estava curando, libertando, transformando, assim, passemos para o outro lado. Vai entender, irmão. Vai entender. Os discípulos olham para o outro, mas mestre, a corrida está sendo feita aqui, mestre. Mas ele diz, não, tem algo lá do outro lado, passemos para o outro lado. Os discípulos sem entender nada. Olha para os sermões assim, Jesus,
de pregador. Aí olha para ele e diz assim, você sabe que você vai ter que sair, né? Você já sabe que você vai ter que sair, vai ter que sair. Aí a Bíblia Sagrada diz que eles imploram a Jesus para que entre uma manada de porco. Olhe para mim aqui, você sabe por que isso? Preste atenção. Um porco, pastor, um suíno, ele não consegue olhar para cima. Você já pensou nisso? Ele não tem essa veia articulatória que nós temos aqui, que nós conseguimos fazer assim com pessoas. Ele não consegue olhar para cima. O crente, ele tem que andar aqui na terra, mas com a cabeça lá em cima, não é assim? Não é assim? Ele anda aqui na terra, mas aqui ele tem que estar ligado lá. É assim. Aí, um porco, ele só vive comendo lavagem, ou seja, resto de comida, resto de comida podre, de muitos dias. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, vai, entra, o porco não vale nada mesmo. Então entra dentro do porco. Agora entra e já cai no precipício. Havia uma libertação que ninguém conseguiria fazer. Aquele homem, ele era trancafiado na alma. Ele era trancafiado no espírito, e ele era trancafiado aqui, na matéria dele, ele era totalmente possuído por demônio. Ninguém consegue entender o que Jesus na realidade quer fazer quando nós estamos num culto como esse. Por mais que ele diga para nós, a gente não consegue entender, porque Jesus ele é um Deus de surpresa, ele vive nos fazendo surpresa. A Bíblia Sagrada fala nesse capítulo bíblico que essa mulher tinha perdido o filho, mas olha para mim aqui, Flávio José diz que essa mulher tinha perdido o esposo 6 meses antes por uma enfermidade que ela tinha gasto tudo que ela tinha para tentar curá-lo e não tinha achado a cura daquele homem. Aí, 6 meses depois, veio a morte do filho. Justamente 15 dias depois que o pai morre, o filho começa a aparecer com a mesma enfermidade que o pai. A mãe ainda tinha um bem, a mãe ainda tinha algumas coisas para gastar. Mas aí, ela desesperada e não conhecia Jesus, porque a gente quando não conhece Jesus, irmão, vai para a casa da mãe, vai para lá, não é, irmão? A gente vai atrás de um socorro, a gente não sabe o que é certo, pastora. Todo mundo vai atrás daquilo que todo mundo diz que é bom. Se todo mundo disser que o pastor que prega, que oculta, que é uma vez que eu sei que é todo mundo vai dizer, convida falar na boca dele. É a mesma coisa, irmão. Aquela mulher sabia que o filho não teria cura. Ela já sabia. Mas mesmo assim, por amor, como mãe, ela começou a apostar no filho. Ela começou a gastar tudo que ela tinha. Todas as esperanças dela no filho. Escuta aqui, eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, também não me interessa. Se você quiser compartilhar comigo, eu estou aqui, se eu puder lhe ajudar, amém. Mas quando eu digo não me interessa, porque tem coisas que é pessoais suas, entre você e você mesmo. Se você convidar a Jesus para entrar no seu barco, aí ele vai te ajudar a mudar essa situação. Eu posso ouvir, glória a Deus. Eu sou igual Carro Alto, lá em São Paulo. Eu sempre digo isso. Época de frio lá em São Paulo, com carro a gasolina pegar já é difícil, mas imagina um carro alto. Mas aí existe um combustível que me faz pegar rápido. É o glória a Deus da igreja. Quando a igreja começa a glorificar, quando a igreja começa, aí o coração do pregador se alegra, a gente começa a se alegrar e o Espírito Santo aproveita, porque não é sempre, né, que o homem deixa o Espírito Santo da igreja, irmão. Às vezes o Espírito Santo quer impulsionar mais, a gente segura. Às vezes o Espírito Santo quer fazer uma coisa, a gente fica parado. Não é assim, irmão? É assim. Mas vamos voltar para a história. E você já sabe. Quer dizer, glória, glorifique o nome do Senhor. Aí a Bíblia Sagrada diz que essa mulher agora perde um filho. Ela perdeu tudo que ela tinha, pastor. Era tudo que ela tinha.
o pai morreu, quem tinha que sustentar ela, porque não tinha marido, era justamente o filho, como a lei de Moisés manda. E os sacerdotes teriam que ajudar, mas ela não era crente, irmão. E aí? Ela não andava na lei de Deus, na lei que Deus tinha mandado para Moisés dizer para o povo de Israel. Ela não sabia, ela não tinha conhecimento, irmão. Aí a Bíblia Sagrada diz que essa mulher se desespera por perder o filho agora, irmão. Por mais que a gente esteja sofrendo, por mais que seja o sofrimento, mas quando você vê uma luz lá no túnel que pode ser revertida, alguma coisa que pode, se dizer assim, uma esperança que seja, que venha reverter, você se alegra. Agora, quando a morte vem, querido, aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Nós temos um ditado aqui no mundo, pastor, e todos aqui sabem, quase todos aqui pelo menos devem saber disso, que enquanto a vida há, mas e depois que não tem mais vida? Aquele jovem tinha no mínimo 3 dias de morto. No mínimo 3 dias de morto para ele estar indo naquele cortejo fúnebre até aquele cemitério. No mínimo 3 dias de morto. Quantos dias Lázaro ficou morto? Quantos dias Lázaro ficou morto? Quando a irmã de Lázaro chegou perto de Jesus e disse assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que foi que Jesus respondeu para ela? Se crê, verás agora e Deus. Mas essa palavra crê, irmão, é muito complicada. É quase que impossível, amado. Nós temos a Bíblia na mão. Nós conhecemos a Bíblia. Eu sempre digo isso. Hoje em dia você faz um curso teológico em qualquer lugar. Você tem um conhecimento da Bíblia Sagrada em qualquer lugar, irmão. Mas a diferença não é você conhecer, a diferença é você viver a palavra, irmão. Eu sempre digo isso. Jesus tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra. Você quer ver uma coisa? Jeremias capítulo 1, versículo 12. Ele olha para Jeremias, logo quando ele chama Jeremias, ele diz, Jeremias, o que fez tu ali? Aí ele fez uma vara de amendoeira. O que é que tem a ver uma vara de amendoeira com a palavra de Deus? Mas olha a conjecturação que Jesus quis fazer ou quis dar ao profeta. Jesus, o que você está vendo? Eu vejo a vara da amendoeira. Então, da mesma forma que você vê essa vara da amendoeira, a minha palavra, da mesma forma que tu estás vendo, e tu pode pegar, a minha palavra pode trazer a existência aquilo que não existe. Lembre-se do que o Senhor falou no começo. Essa é uma noite de restituição. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você deixou para trás. É bem verdade que tem muitas pessoas aqui no nosso meio que perderam muitas oportunidades de Deus por não confiar nele. Quando o Senhor olhou e disse assim, cadê Lázaro? Está onde? A irmã se esperando, mas Lázaro já morreu, não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, para o Senhor vai, cadê Lázaro? Eu quero saber onde está Lázaro. Ela disse, Lázaro está ali, ele também está perto na frente. Jesus olhou assim e disse, fala, tira a pedra. Tira a pedra, ou seja, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Agora, aquilo que você tem que fazer, é você que vai fazer. Aquilo que eu tenho que fazer, eu faço. Agora, a sua parte é você que tem que fazer. Tira a pedra, mas
está escrito aqui nesta palavra, Números capítulo 23, versículo 19, eu não sou homem para te ligar. Misericórdia, Deus quer falar muito para a sua igreja. Cadê a tiroteia? Eu sei que vai acontecer uma vez, irmão, mas eu sei uma coisa, ela não está. É a palavra de Deus, irmão, acredite na palavra que o Senhor está se falando dia a dia, no dia de hoje, na sua casa, no seu lar, confie na palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo de número 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, você habita? Quem habita? Levanta a mão. Salmo de número 18. Davi estava em uma peleja muito grande, Davi sempre andou com um exército, mas naquela hora ele estava sozinho. Ele não tinha o que fazer. No Salmo de número 17, ele faz uma oração de guerra. Deus faça isso. Deus não responde. E o exército inimigo sabe que ele olha e diz, meu filho, não tem mais jeito. Mas aí ele diz, meu filho, agora eu vou pegar para adorar ele, mas por que começa a escrever o Salmo de número 18? Na hora da guerra, Davi quis guerrear. Mas há momentos que Deus não quer que você guerreie. Olha para o seu irmão e diga, há momentos que Deus quer que você adore. Há momentos que Deus quer que você adore. Adore, irmão. Adore ao Senhor. Há momentos que Deus quer que você adore. E Deus não age como eu, você, a gente age com aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma batalha ali. A gente começa a querer batalhar. Deus não age assim. Até porque ele é guerreiro, ele não sabe o que é perder uma guerra. Eu digo uma coisa, e o diabo fica muito curioso quando eu digo isso. Mas eu sempre digo isso, Deus não tem adversário, quem tem adversário é você. Quando eu pensei que é o capítulo de número 28, a Bíblia Sagrada diz que o diabo, Satanás, ele colocou um desejo no seu coração. No seu coração ele arquitetou seu trono maior do que Deus. Ele não fez, não, ele arquitetou dentro do coração. Deus olhou para ele, como é, rapaz? E ele caiu. Com o sopro de uma das narinas do Senhor, o povo de Israel passou em meio ao mar, em terra enxuta, da forma que eu estou aqui. Uma vez Deus falou comigo acerca disso. O Senhor me levou para a beira da praia e disse assim, filho, dá uma olhada para as ondas do mar. E eu comecei a olhar, e quanto mais eu olhava, ele dizia, olha o mar, eu olhava e as ondas vinham mais próximo de mim. E quando eu olhava, as ondas vinham mais próximo de mim. Aí o Senhor falou para mim assim, tu lembra que está escrito no livro de Isaías? Eu disse, lembro, Senhor, que eu determino até onde as ondas do mar vai, e até onde as ondas do mar vai. Como pode ser abrir uma cerveja? O Senhor falou, é fácil, filho. Nessa palavra está
capítulo 16, se me falha a memória, está lá. A Bíblia Sagrada diz que Jesus olhou para os discípulos assim: eis que vos dou poder. Para pisar em serpente e escorpião, não é assim? Como sobre esses peixes serão curados. Qualquer veneno, se alguém quiser te envenenar com copo de água, qualquer coisa, não se preocupe, não, eu repreendo. Dano algum vai causar a vocês. Mas o problema é que a gente não confia no Senhor. O problema é que a gente tem Deus como personagem fictício da Bíblia. Tem muita gente que conhece a Deus porque leu a Bíblia, mas não tem intimidade com o Senhor. A diferença é a intimidade que nós temos com Deus. Na hora que a peleja, na hora que a luta vem, queridos, houve momentos na minha vida, aqui eu entro no meu testemunho, que eu disse assim: Deus, eu quero saber se o Senhor existe agora. Muitas pessoas tinham pregado para mim, eu cansei, Deus cansou de me dar aquele panfletinho, a palavra do Senhor, eu rasgado, nem não queria nem saber. O meu filho, quando eu era criança, me levava para a igreja, eu não queria nem saber. Mas teve um dia, diga para o seu irmão, diga: tem um dia, irmão, do baixa de Deus. Tem dia do baixa de Deus. Tem um dia que eu tinha cheirado R$200 de cocaína. Estávamos em 6 amigos, dentro de um prostíbulo. Já tinha bebido a noite todinha. Era por volta de 3 horas da manhã. E eu peguei o carro de um amigo meu, eu nunca vou esquecer daquela cena, era um Chevette de prata, com um filme bem preto, inclusive na frente não dava para ver nada dentro do carro. Era aquele carro sozinho. E eu falei para ele: me presta o seu carro, você fica aí, que vai eu e mais esse outro amigo meu aqui, nós vamos buscar mais droga para usar. Porque está muito fraco o negócio aqui, irmão. Eu era acostumado a andar com os piores traficantes de São Paulo. Tinha um conhecimento muito vasto, conhecia muito Capão Redondo. Ih, meu Deus, já vi anda. Quem conhece aqui ou já ouviu falar do Racionais MCs? Alguém já ouviu falar do Racionais MCs aqui? Pronto, eu morava na esquina, o Mano Brau, que é o cabeça hoje. Para a glória de Deus, eu ouvi dizer que ele está na bola de neve, ele se converteu e entregou a vida a Jesus. Você pode dar glória a Deus? Ele morava na esquina de lá de casa. E aí, eu falei para o meu amigo: me presta a chave do teu carro, porque está muito monótono aqui, eu quero usar mais droga. Eu não era viciado, mas eu gostava de usar para tirar um baratozinho, né? Pra ir, né? Sabe como é, né? Malhado, tem uma tatuagem aqui no braço, que era um pacto, mesmo sem saber, terminei fazendo. Era um pacto muito forte, que era matador de polícia, de roubo a banco. Muito forte esse pacto, foi justamente na hora que, quando eu fiz isso, caiu a gangue. Quando eu fiz a tatuagem, aí caiu a gangue, aí pronto, aí que começou a perseguição. Quando eles viam uma tatuagem, com um palhaço no braço, na perna, nas costas, onde fosse, os caras ou fuzilavam, prendiam, fazer alguma coisa. Mas aí eu peguei aquele carro e eu fui em uma das piores bocadas de fumo na Zona Leste de São Paulo. Nunca vou esquecer aquele dia, meu coração até geme dentro de mim mesmo. Porque nunca vou esquecer, a gente só sabe quem é Deus, irmão, quando nós precisamos dele. A gente só sabe quem é Deus, pastor, quando nós estamos naquela angústia e a gente diz: Deus, vem aqui, e ele vem. Mas é bem verdade que o homem de Deus muitas vezes passa por um momento e ele diz: Deus, vem aqui, e ele não vem. Ele não vem. Ele manda aquela brisa, mas ele não vem, né, irmã? E daí eu peguei o carro, quando eu entrei na rua, era uma decisão bem inclinada mesmo. E só havia um carro. E quando eu entrei, acabou o combustível do carro. Quando acabou o combustível do carro, eu estava com um amigo do meu lado que estava mais drogado do que eu. Ele só faltava comer o volante do carro. Ele só faltava comer o volante do carro, mordendo ele, mordendo a boca dele todinha, fumando. Eu disse assim: acabou o combustível do carro. E aí, o que é que a gente vai fazer? Veio na cabeça: se a rota vir por trás, ela vai fuzilar o carro sem perguntar nem quem está dentro. E se a gente descer a viela,
traficante vai fuzilar o carro também. Então eu não sei o que a gente vai fazer. Aí eu baixei o banco do carro e lembrei. Lembrei do que tantas vezes Jesus usava um irmãozinho para dizer: eu te amo, meu filho. Meu filho, eu tenho uma obra na sua vida. Meu filho, não existe nada que eu não possa fazer. Não existe nada, mas eu não queria ouvir, irmão. Eu era muito jovem, ainda sou. Ainda sou. Olha aqui para mim, não sou? Ainda sou. Sou mais novo que a minha esposa. Ela tem 31, eu tenho 22. O quê? Não é, não? Não. Errei a conta. Os irmãos correndo, porque eu tenho cara.